Glória a Deus, amados irmãos, uma vez mais, que bom nós estarmos aqui nessa abençoada noite, aliás, manhã, noite, nessa abençoada manhã de Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos adentrar na lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano, dia 2 de novembro, primeiro domingo, do mês de novembro, e nós temos aqui a alegria de podermos estudar esse tema tão importante. Texto áureo, Mateus capítulo 10, versículo de número 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nossa verdade prática declara: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e de paz. A leitura bíblica em classe: Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Depois capítulo 2, versículos 15 a 17. E o nosso texto maior, Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Vamos então, irmãos, eu convido os irmãos para se colocarem de pé, para juntos lermos todos aqui os versículos propostos como leitura bíblica em classe. Leia também comigo, irmãos, vamos lá. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém, irmãos? Oremos. Pai santo, Deus eterno, te louvamos pela leitura da tua poderosa e santa palavra. Abençoa, meu Deus, cada aluno nessa manhã, que a tua boa mão esteja sobre nós. Supra, Senhor, todas as nossas necessidades. Pai, nós te louvamos e pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos amados, os objetivos da lição de número 5. Primeiro objetivo dessa lição: fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Primeira coisa é compreender o que é alma. Essa é a proposta dessa lição. Segundo objetivo: demonstrar aos alunos, com base obviamente na Bíblia, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. Normalmente, quando as pessoas não creem na parte material, ele só vai enfocar a parte externa, a parte material. É o caso das filosofias do mundo. As filosofias desse mundo
trabalham apenas a parte exterior. Quando eu falo filosofias, são ideologias políticas que tentam dar resposta à sociedade, mas apenas enfocando o homem exterior. Ele não acredita que existe a parte material do ser humano. Por isso que é uma tragédia esses muitos capitalismo, comunismo, socialismo, eles só veem a parte exterior. Eles não conseguem perceber que há um ser humano tem a parte imaterial dele. Por outro lado, nós precisamos entender o que eu estou falando de imortalidade. Por quê? A nossa imortalidade, ela não é plena, porque nós tivemos começo. Deus é o imortal pleno. Então não se compara, por exemplo, Deus. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, aliás, capítulo 6, versículo de número 16. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem só ele a imortalidade, está vendo? Que imortalidade ele quis dizer com isso? A imortalidade plena, total. Por quê? Porque ele não tem começo nem fim. Então é uma imortalidade total. Agora a nossa imortalidade, ela é depois da concepção, que forma a alma, e a alma é imortal. Então é diferente a mortalidade de Deus e a imortalidade do homem. Outra coisa importante, Jesus fala assim para o ser humano: eu vos dou a vida eterna. Só pode dar a vida eterna quem é eterno. Então, por exemplo, eu não posso te dar a vida eterna, porque quem que sou eu? Eu não sou eterno, eu tive começo. Agora Deus é eterno, Jesus é eterno. Por isso que ele fala: eu vos dou a vida eterna, porque ele tem a eternidade. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim: você fala que você é imortal, mas a Bíblia fala que só Deus é imortal. Calma aí. Essa imortalidade de Deus é diferente da nossa, porque a imortalidade de Deus é a imortalidade plena, que ele não tem começo nem fim. E a minha é depois da concepção. Depois que eu sou concebido, eu tenho uma alma e espírito, eu torno-me imortal também, mas dentro de uma outra perspectiva, tá? Então eu quis fazer chamar a atenção dessa ideia, porque eu já vi pessoas falando: você fala que você é imortal, sendo que a Bíblia fala que só Deus é imortal. Então você precisa entender a diferença. Então o segundo objetivo é esse. O terceiro objetivo é conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos, porque você tem uma alma e você tem que alimentar essa alma. Se a sua alma, olha o hino que nós cantamos: porque te abates, ó minha alma. Alma abatida, alma triste, pode gerar no corpo doenças. Então nós temos que estar atentos para manter a alma sempre boa. Não é à toa que Deus fala 3 vezes para Josué: esforça-te e tem boa alma, tenha bom ânimo, tá? Então nós temos que estar atentos para isso. Vamos então agora comentar o nosso textuário de Mateus 10, 28. Diz assim o nosso textuário: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então ele está aqui claramente distinguindo a parte material, que é o corpo, da parte imaterial, que é a alma. Porque senão seria uma redundância. Se a alma fosse a mesma coisa que o corpo nesse versículo, então o que ele está falando? Não é para temer quem pode matar o corpo antes de temer quem pode matar o corpo? Não tem sentido. Então o próprio versículo é autoexplicativo. Ele está dizendo o seguinte: não precisa temer quem mata esse corpo, esse invólucro, esse tabernáculo. Não precisa. Precisa temer a Deus, que vai dar o destino tanto do corpo como da alma, tá? Então ele mostra a composição do ser humano. No único versículo, o Senhor Jesus mostra o homem material e o homem imaterial, matéria. Então ele inicia dizendo: não temais os que matam o corpo. Qual é o contexto do nosso textuário? O contexto do nosso textuário é o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Ali ele está chamando os discípulos
para uma missão especificamente. E no meio dessa exortação, dessa palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos, ele dá essa orientação: olha, não precisa temer quem vai matar o corpo, porque ele sabia que muitos dos seus seriam martirizados. Então falando, não precisa temer quem vai matar o seu corpo, tá? Então esse é o contexto. O Senhor Jesus então declara que as perseguições atingiriam o clímax com o quê? Com o martírio, com a morte. Ou seja, o fato de você ser testemunha de Jesus naquele primeiro momento, e ainda hoje, né, existem muitos cristãos martirizados. Acho que o exemplo mais claro é o que está acontecendo na Nigéria, por exemplo, perseguições sistemáticas de cristãos. Então ele vai dar essa orientação: olha, o clímax disso será o martírio, a morte. A história da igreja cristã então mostra que todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, todos os demais apóstolos foram martirizados. Há uma tradição de como eles foram martirizados. Nós não há casos que, por exemplo, aquele Tiago, irmão de João, ele é martirizado lá por Herodes Antipas. Ali já está. Estevão também está claro que ele foi martirizado. Então a gente sabe como eles morreram, mas os demais a gente não tem nada claro. Sabe que, por exemplo, nem Paulo fala como ele morreu. A tradição e também a história fala como ele era cidadão romano, então ele deve ter sido decapitado, porque é a pena para o cidadão romano. Agora os demais, muitos foram queimados, crucificados, etc. Mas todos foram martirizados, com exceção a João, tá? Então é natural que o homem tema a morte física. É normal, irmão. Então a pessoa fala assim: eu não tenho medo de morrer. Bom, então você deve estar falando no sentido espiritual, né? Porque quem aceitou a Jesus não tem medo da morte, no sentido de que a morte não se resume, aliás, que a vida não se resume apenas o que nós estamos vivenciando aqui, mas é da natureza humana. Foi Deus que colocou em você esse sentimento para você proteger o seu corpo. Porque já pensou, irmão, se a pessoa não tivesse esse temor, ia fechar o olho e ia passar a avenida aqui, Estados Unidos, sem prestar atenção. Veja que fraqueza, porque não teria medo de pular, de se expor. Então o fato de você ser apegado à vida, isso é preservação da vida, é a proteção do ser humano. Então nós somos apegados à vida também porque Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para vivermos. O projeto original de Deus no Éden é para que o homem e a mulher vivessem para sempre. Esse era o projeto. O pecado interrompeu esse projeto. Então nós não fomos criados para morrermos. Isso aí é uma consequência do pecado. Então obviamente nós somos apegados à vida. Você pode observar que a gente faz de tudo para preservar a vida. Nós fazemos de tudo, nós lutamos, tomamos os remédios que são necessários. Muitas pessoas fazem corretamente a saúde preventiva, etc. Então nós temos esse cuidado, é uma maneira de preservar a vida, né? E aí não há problema nenhum. Agora, na perspectiva então espiritual, que já não é mais a natural é o medo de morrer, né? É pegado à vida. Na perspectiva espiritual, é natural que o homem tema o quê? Apenas a morte física, especificamente aqueles que não têm absoluta certeza de salvação. Então, espiritualmente, só tem medo de morrer quem não tem certeza de salvação, quem quer ser salvo por obras. Toda pessoa que deposita sua fé em obras não tem certeza de salvação. Não tem, porque ele está fazendo obras para ser salvo. Agora, quando você deposita a sua fé no sacrifício de Jesus, que Jesus morreu no seu lugar, então você tem certeza de salvação. Porque você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo pelos seus méritos, você é salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. Então você pode dizer: estou salvo. A pessoa: mas a Bíblia fala que quem permanecer até o fim será salvo. E se o seu fim for hoje? Que você está pensando fim em longo prazo, né? Tá, o que significa fim? Fim pode ser em longo prazo, mas pode ser agora. Infelizmente, um monte de gente tem um infarto fulminante. Tá bom,
normal, acordou tal, e tem um infarto fulminante. Enfim, foi naquele momento. Está salvo? Se confiar no sacrifício expiatório de Jesus, é salvo. Por isso que Paulo fala, para nós que somos salvos, porque nós somos salvos pelos méritos de Jesus no Calvário, não é pela nossa capacidade de fazer boas obras. Então é fácil você saber quem confia no sacrifício de Jesus e quem está confiando em obras. É muito fácil, só perguntar para ela: o irmão é salvo? Você fala: sou salvo pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Pronto, já entendi. Agora se ficar, veja bem, irmão, a gente não é perfeito. Ele está querendo ser salvo pelas obras, quer ser salvo pelas obras. Está cheio de igreja assim, que são salvos pelas obras. Por isso que a pessoa é fiel, mas porque quer ser salvo pelas obras. Se ela for fiel, então, é obras. E o que diz Efésios 2, 8 e 9? Pela graça sois salvos, pela graça. O que é graça? É a igreja? Não, a graça, o sacrifício de Jesus no Calvário, é o favor imerecido de Deus. A graça é Jesus morrendo no seu lugar. Se você exerce fé, por que Jesus morreu na cruz, irmão? Porque você jamais será salvo pela sua própria capacidade. Não tem jeito de ninguém se justificar diante de Deus pela sua própria santidade, pelo seu próprio esforço. Nós dependemos do sacrifício expiatório de Jesus no Calvário. Não tem. Então, eu sou salvo, mas não é pelo meus méritos. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício expiatório de Jesus no Calvário. Então, na perspectiva espiritual, o homem natural, ele nunca vai conseguir dizer sou salvo. Por quê? Porque ele está dependendo, ele pensa em obras. Quer tenhamos uma boa vida na terra, quer vivamos nas muitas tribulações e problemas do dia a dia, o Senhor Jesus quis mostrar que a morte do corpo não é muito importante para o crente. Porque o que é a morte? A morte é a separação, é a palavra grega thanatos. O que é thanatos? Quando acontece a morte? Quando separa a parte material, corpo, da alma e do espírito. Morte é isso, quando separa, o corpo vai virar pó, vai se decompor, a alma e o espírito é que é a questão, que pode ir para o paraíso ou para o local de tormento. Então a palavra aqui é alma. A palavra alma na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, tem um vasto e abrangente significado. Alma em hebraico é nefesh, é alma em hebraico. No grego é psique, onde vem o termo moderno psicologia, o estudo da alma. E na Bíblia, alma tem muitas possibilidades, vai depender do contexto. Então não dá para você falar, não, irmão, alma é isso. Não pode ser isso, vai depender do contexto que você está citando. Então a palavra alma na Bíblia pode se referir ao princípio da vida, pode se referir à vida dos animais, pode se referir nos aspectos espirituais, pode se referir aos aspectos psíquicos, de modo que não é honesto intelectualmente, não há sinceridade em estabelecer ou dogmatizar a alma, como por exemplo fazem alguns grupos aí religiosos no mundo. Tem um grupo religioso que fala que a alma é o sangue. De fato, a Bíblia fala que a alma dos animais é o sangue, mas não do ser humano. O sangue do ser humano não é a alma dele, é do animal, não é do ser humano. E aí, em cima dessa perspectiva, esse grupo religioso proibiu a transfusão de sangue. Claro, porque se o sangue é a alma da pessoa, então você vai receber a alma da outra pessoa em você? Aí seria um absurdo. Está vendo onde está o problema? Então eles criam um erro e em cima, aí vai o erro, um abismo chama outro. Aí tem gente que morre por não aceitar a transfusão de sangue, pensando que está fazendo a vontade de Deus, e não está. Isso é uma verdadeira abominação, porque de fato o sangue é a alma do animal, mas não é a alma humana, não é totalmente diferente. Então vamos ver na Bíblia o que significa a alma. Começando aqui, eu pus como letra a alma como pessoa em si mesma. Quando a Bíblia fala, por exemplo, foram 70 almas que desceram no Egito. Claro que ele está falando que são 70 pessoas, né?
Quando a irmã está orando, por que a irmã está orando? Estou orando para Jesus salvar as almas. Claro, está salvar as pessoas, né, irmão? Então, a alma aqui está como pessoa. Por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. O que ele está dizendo? A pessoa que pecar. Então, eu tenho que estar atento para ver o contexto. A palavra alma pode significar a própria pessoa, o próprio indivíduo. Tá? Olha, irmão, tem muitas almas aqui participando do nosso culto. Tá certo, muitas pessoas. Tá? Segundo, a alma como sangue dos animais. A alma do animal é o sangue dele. Por isso ele morreu, acabou. Porque derramou sangue, acabou a pessoa. A pessoa não, o animal. O animal, ele não é como nós. Ele não tem a alma como nós. No nosso caso, Deus soprou seu espírito e deu racionalidade, vontade própria, o que o animal não tem. Tudo que o animal faz é por instinto. E aí, derramou o sangue dele, acabou, porque o sangue dele é a alma. Isso de fato, a Bíblia fala isso. Aliás, em Israel não podia comer o sangue do animal. Muita gente pensa que não podia comer o sangue do animal porque o sangue era a alma do animal. Não é por causa disso. Não se podia comer o sangue do animal porque o sangue foi reservado para o sacrifício. Era para o serviço sagrado. Não podia ser como alimento. Então, a Bíblia condena mesmo a comer o sangue de animal. Mas, aliás, os judeus recuperaram isso na aula que nós tivemos no último trimestre, no Concílio de Jerusalém. Que era para a hora que for para comer a carne, era para derramar o sangue. Porque os judeus tinham um problema com o sangue. Quando Jesus falou que o sangue dele era bebida, foi um escândalo para os judeus. Os judeus ficaram escandalizados. Se eles não comem nem sangue de animal, vai comer o sangue de Jesus, que é humano, que seria pior. Então eles ficaram extremamente escandalizados. Você pode ler o capítulo 6 do Evangelho de João, que está escrito lá, muita gente se escandalizou. E Jesus falou, mas as palavras que eu estou falando não são materiais. O que eu estou falando é espírito e vida. Ele está falando espiritualmente. Até porque ele nem tinha morrido, né? Como que você vai tomar o sangue dele se ele nem tinha morrido? Ele falou, né? A minha carne é comida e meu sangue é bebido. Mas ele não tinha nem morrido na cruz ainda. Está lá em João 6. Então não tinha nem jeito de ser literal. Claro que ele estava falando de maneira espiritual. Então, de fato, a alma dos animais é o sangue. Agora, a alma é apresentada na Bíblia como uma expressão psíquica, como a sede das emoções. Então vamos lá. Primeiro, sede do apetite físico. Vou falar, a minha alma tem fome, né? Os hebreus que tinham isso, que eles estavam no Egito e eles lembravam das tilápias do rio Nilo, do melão, da cebola. Então a alma deles tinha esse desejo. Aparece várias vezes isso na Bíblia. Então, nesse caso, é a sede do apetite físico, né? Eles desejando alguma coisa. Mas a alma também é apresentada na Bíblia como origem das emoções. Tá? Quando as emoções que há em você residem na alma. Tem vários versículos aqui falando sobre a sede das emoções, que é o mais tradicional, a alma como sede das emoções. Mas também a alma é apresentada na Bíblia associada à vontade e à ação moral. A alma com sede de Deus é culto, desejo de fazer o culto. A minha alma tem sede de Deus, tá? Nesse caso, ação moral. A Bíblia fala da alma como vida, apenas como vida. Eu falei, e Deus criou o homem e fez alma vivente. Então, apenas como vida, associou a alma à vida apenas. E nesse caso, Paulo fala também que o corpo é diferente. Se a alma é diferente, o corpo também é. Um é o corpo do homem, outro é o corpo dos animais, outro é o corpo das aves. Claro, ele fala em Coríntios sobre a ressurreição. E a alma como alma. Ou seja, isso aqui é impressionante. Eu pus aqui 2 versículos que mostram a alma como alma. Mateus, o nosso textuário, Mateus 10, 28. Ali é a alma mesmo, porque ele já fala do corpo. Não temeis quem pode matar o corpo. Temeis antes quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. São coisas diferentes. Então aqui ele está falando alma como alma mesmo. Não está falando como pessoas, como vida apenas. Está falando como alma mesmo. E aí,
eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, para você ver como que é uma alma, tá? Grife aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Então, diz assim a palavra do Senhor: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos. Quer dizer, o corpo tinha sido morto, mas a alma, aonde que fica o altar de Deus? No céu. Então ele viu no céu a alma daqueles que tinham sido mortos. A pessoa tinha morrido, então não é corpo que ele está vendo, ele está vendo alma. Então a alma como alma, estou falando. Então está escrito aqui, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam. Olha só, consciência da alma, a alma está consciente. Olha, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só, a alma tinha consciência que ela tinha tido sangue, porque derramaram sangue. Essas pessoas foram martirizadas no período da grande tribulação, e elas estão lá debaixo do altar de Deus, consciente, tanta consciência tem, que sabe que elas foram mortas na terra, que o sangue delas foram derramados na terra. É como alguém que é assassinado aqui, leva um tiro, e lá no altar de Deus fala: mas até quando, meu Deus? Vai deixar aquele bandido? Seria mais ou menos isso, só para vocês entenderem, tá? Estou tentando contextualizar aqui. Agora olha a continuidade do versículo: e cada um foi dado uma comprida veste branca. Olha, deu uma veste branca para a alma. Olha que coisa, foi dada uma veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos. O que ia acontecer com esses seus irmãos? Que haviam de ser mortos, como eles foram. Eles estavam mortos. Então, como que uma pessoa vai acreditar que a pessoa que morre é o corpo? A pessoa morre e não sabe mais de nada? Claro que sabe. O corpo não sabe, porque o corpo está entrando no estado de decomposição. Quem dorme é o corpo. A alma tem total consciência. Só faltava, né, irmão, você morrer e não saber para onde foi. Ai, inconsciente. Se a alma estivesse inconsciente, então Deus seria Deus de mortos. E a Bíblia fala que Deus é Deus de vivos. Sabe por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó, a alma deles estão vivas diante de Deus. E que mais? Jesus no Monte da Transfiguração, quem que apareceu para Jesus? Moisés e Elias, e conversavam. A alma deles completamente consciente. Eles conversavam com o Senhor Jesus, tá? Então, essa doutrina espúria de que a pessoa morre, não sabe de nada, é doutrina de adventista, de congregação cristã no Brasil, mas não da Bíblia. A doutrina da Bíblia fala claramente com Apocalipse 6, 9 e 11, por isso que eu quero que você grife aí na sua Bíblia. Quando a pessoa vem falar essa bobagem, que a alma está inconsciente, que está como se estivesse dormindo está o corpo. Todas as vezes que Jesus fala Lázaro dorme, ele vai ressuscitar o corpo de Lázaro. Então a palavra dormição é do corpo, não da alma. Jamais a alma dorme. E aqui está claro que a alma das pessoas que estão ali é de pessoas que já morreram, mas elas estão conscientes. Vamos para a parábola conhecida como parábola do rico e de Lázaro. Você já ouviu falar sobre isso? Existem duas histórias na Bíblia que foram apelidadas de parábola. O que é uma parábola? É um conto alegórico, mas que expressa uma verdade. Então vou dar um exemplo de parábola. Um certo homem saiu a semear em um campo. Pergunta-se: quem é esse homem? Não sei. Que semente ele está semeando? Não sei. Que campo que ele está? Não sei. Isso é uma parábola. Você não tem nome próprio, não tem localização geográfica, não sabe qual é a semente. O que eu sei é que todo dia, inclusive provavelmente agora, tem alguém semeando em algum campo. Então expressa uma verdade,
mas por não ter nomes próprios e nem locais geograficamente comprováveis, foi apelidado por parábola. Agora, Lázaro e rico, ou rico e Lázaro, não pode ser parábola. Só pode ser uma história verdadeira. Por quê? Porque Lázaro é o nome próprio, Abraão é nome próprio, Moisés é nome próprio, e esses 3 nomes aparecem nessa história. Então isso aqui é uma história que Jesus conhecia. Mas na minha Bíblia está escrito parábola do rico e do Lázaro. É a Sociedade Bíblica que colocou isso aí, não tem nos originais. A Sociedade Bíblica, para pedagogicamente facilitar a sua leitura, pôs um título, mas o correto é a história do rico e do Lázaro. Tem outra passagem na Bíblia que a Sociedade Bíblica apelidou de parábola, que é a do bom samaritano. Não é parábola, que era uma história que Jesus conhecia. Por quê? Porque ele fala que um homem sai de Jericó, de Jerusalém, e desce para Jericó. Jerusalém e Jericó são 2 cidades geograficamente comprováveis. Então não pode ser apenas uma parábola, é uma história. E na história do rico e do Lázaro aconteceu o quê? Como era que as pessoas agiam, como que funcionava quando a pessoa morria no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando morria o justo ou o injusto, ambos desciam para o mundo dos mortos. No grego é chamado de Hades, no hebraico Sheol é o local, e no latim infernos. Inferno significa regiões inferiores. Então morria, seja o justo ou o ímpio, todos desciam para o local no mundo dos mortos. Lá tinha um lado que é chamado de região de sofrimento, regiões inferiores, etc. E o lado bom, tinha 3 nomes o lado bom: trono da glória, seio de Abraão e jardim do Éden. Então, morria uma pessoa no Antigo Testamento, todos descem. Eu vou dar um exemplo claro. Jacó pensou que José, o seu filho, tinha sido morto por bestas, porque os filhos entregaram lá o irmão, nós vamos cantar um hino para tirar a oferta. Foi combinado, não foi, irmão? Tá bom? Então, irmãos, a história do rico e do Lázaro, nós temos a seguinte questão. Quando o Jacó, quando ele pensou que José tinha sido morto, que ele estava morto, o que ele fez? Ele fala que ele fica inconsolável. Ele começa a se lamentar e os filhos vão tentar, de alguma maneira, confortá-lo. Ele fala: eu não vou me confortar até que eu desça. Ali, ele fala, a sua tradução fala sepultura, mas não é sepultura, túmulo. Ali é local dos mortos. Está escrito na sua Bíblia: até que eu desça na sepultura e encontro o meu filho José. Olha a consciência da alma. Ele tinha consciência que quando ele morresse, ele ia descer no local dos mortos e encontrar José. Isso no Antigo Testamento, está no livro de Gênesis, isso, tá? Então quando a pessoa morria, todos, seja bom ou ruim, descia. A pessoa que era piedosa ia para o trono da glória, ou seio de Abraão, ou jardim do Éden, e a outra pessoa que má ia para o local ruim. No caso do rico, ele não foi para o inferno ou para o local de tormento porque ele era rico. Não está aqui em jogo riqueza ou pobreza, irmão, porque tem gente que é pobre, que não tem onde cair morto, e é uma pessoa incrédula, maligna, e vai para o inferno, a mesma coisa. Por outro lado, tem gente rica, como Jó, que era riquíssimo, o homem mais poderoso da face da terra, mas que levantava de manhã para orar pelos filhos, era um homem piedoso. Então, riqueza, não está em jogo aqui riqueza e pobreza. É que ele, ao invés de usar o nome do homem, falou um rico que vivia uma vida regaladamente, quer dizer, pecador. E ele morreu e foi sepultado, a Bíblia fala, ou seja, ele foi para o lado ruim do Hades. E morreu também Lázaro, que era piedoso, e era mendigo, mas era piedoso. Ele não foi para o paraíso porque era mendigo, ele foi porque era piedoso, mas só que ele era mendigo. Ele foi para o seio de Abraão. Essa é a história que Jesus conhecia e contou. E o rico em desespero, e todo mundo que está em desespero pede bobagem, pedia para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na boca dele para refrescar. É impossível isso. O próprio Abraão fala, há um abismo entre nós. Mas a pessoa que está em desespero, ele pede absurdo mesmo. Tanto é que o maior número de pessoas que acabam morrendo em afogamento é exatamente a pessoa que vai tentar salvar ele, porque ele, no desespero, ele acaba afogando também o seu salvador, né? Então a pessoa que está em desespero faz bobagem, ele não consegue entender que ele não tem razão.
ele está em desespero. E aí Abraão fala para ele: não, tem um abismo entre nós. Aí ele vai: então manda Lázaro ir lá, olha a consciência, eu tenho irmão, para que eles não venham para esse local de tormento, consciência da alma. E aí Abraão fala para ele: não, tem a lei de Moisés lá que está sendo pregada, tá? Então não tem. Então essa é uma história real. Só que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o ex-bandido falou: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no meu reino. Jesus morreu primeiro na cruz. Ele morreu, a Bíblia fala em Efésios que ele desceu a partes baixas e tomou cativo o cativeiro, essa parte boa do Hades, o trono da glória, o jardim do Éden, ou então o seio de Abraão, ele pegou e levou, e subiu, levou para o céu. Então, aquele ex-ladrão, pode observar que quando pegaram o corpo de Jesus, Jesus já tinha morrido, então não quebraram os seus ossos, mas os outros dois precisou quebrar, porque eles não tinham morrido ainda, ia começar o sabate. Então os soldados quebraram a perna, os ossos, para eles acabarem de morrer. Aquele ex-ladrão que morreu, ele não desceu mais, ele já subiu para o paraíso. É o que acontece hoje, quando uma pessoa crente, fiel, que crê em Jesus como seu Salvador, vem a óbito, a alma dele sobe, não desce. Mas quem não tem Jesus continua descendo. A alma de quem não tem Jesus desce para o abismo, ainda hoje. Então tem essa diferença que vocês têm que entender. Bom, a alma após a morte do homem. Anote aí na sua Bíblia, Filipenses 1:23. O que diz Filipenses 1:23? Uma palavra maravilhosa, né? Que Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, e eu gosto muito desse versículo, eu quero que você grife aí, Filipenses 1:23, que Paulo fala assim: e de ambos os lados, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. É muito melhor do que o quê, irmãos? Se é muito melhor do que essa vida que você tem, essa vida consciente que você tem. É muito melhor estar com Paulo está dizendo: eu tenho vontade de partir e estar com Jesus. Por quê? Porque estar com Jesus é muito melhor. Agora vem os adventistas, Testemunho de Jeová e Congregação Cristã no Brasil, dizendo que você fica dormindo. Então não é muito melhor? Irmão, se a pessoa morresse e ficasse dormindo, então significa que Adão está há 6.000 anos dormindo, que Abraão está há 4.000 anos dormindo, que Paulo está há 2.000 anos dormindo. Para que vai acordar um homem depois de 6.000 anos? É melhor deixar dormir no resto da vida. Não tem lógica essa doutrina. Sabe os mártires da igreja primitiva? Sabe como eles agiam? Famílias inteiras eram jogadas no Coliseu para serem destroçadas pelos leões, pelas feras, serem queimados. Eles se abraçavam e diziam assim: até breve, eles vão destruir o nosso corpo, mas a nossa alma estará na glória com Jesus. Essa é a esperança dos mártires. Agora essa gente não estuda história, não estuda a vida dos mártires, não estuda a Bíblia, e inventa uma invencionice absurda dessa. Quem cria nisso eram os saduceus, os gregos pagãos. Os crentes sempre tiveram esperança de, após a morte, estarem na presença do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5? Se esse tabernáculo desse seu corpo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens. Então, ir na presença de Deus é a esperança da igreja. Então, a nossa vida, por isso, irmão, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos vivendo, procura ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom servo de Deus, um bom marido, uma boa esposa, mas a nossa habitação é do céu, onde a nossa vida, então a consciência da alma é clara. E 3, as almas dos patriarcas estão vivas diante de Deus. Por quê? Porque Deus não é Deus de mortos. Se ele estivesse dormindo, como ensina essa turma, então Deus seria Deus de mortos. E Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Olha só o que a Bíblia fala sobre a alma do menino que voltou para o seu corpo. Elias orou e a alma do menino voltou para o corpo. Quer dizer, porque a alma, ela é... E não é só a alma do menino, não. Lembra também quando Raquel morreu? Raquel teve o seu filho José, depois quando ela foi ter o segundo filho, ela morreu no parto.
Sabe o que a Bíblia fala? Em Gênesis, saiu a alma de Raquel. Não fala que ela morreu, fala que saiu a alma dela do corpo. O que é isso? Morreu. A morte é a separação do corpo. E a esperança dos discípulos de Jesus. Jesus cansou de falar isso, irmão, que Ele prepara lugar para nós, para onde Ele esteja, estejai vós também. Na ressurreição Ele vai nos levar. A alma do ex-malfeitor da cruz partiu para o paraíso, já expliquei isso. E a morte agora. Eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre essa questão. O livro de Eclesiastes, eu já falei várias vezes aqui, vou repetir para os irmãos. As seitas religiosas, ou seja, esses grupos espúrios, grupos que creem diferente da Bíblia, se baseiam em 2 livros para defender a teoria da inconsciência da alma. Ou seja, Adventismo, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, a base deles é Eclesiastes, é o livro do Eclesiastes. A base de quem não acredita na consciência da alma e na vida após a morte. É o livro do Eclesiastes. E é por isso que eles estão errados. Por quê? Porque o livro do Eclesiastes é de uma pessoa que está falando sobre o que acontece na terra. Ele não está falando de vida eterna. 29 vezes está a expressão o que acontece debaixo do sol. Você acha que está de graça 29 vezes no livro? Não, irmãos. É porque ele está filosofando, explicando as coisas aqui da terra. Então eles gostam de citar Eclesiastes 3:19, 21, Eclesiastes 9:10. Tudo isso está ligado nos acontecimentos do que acontece debaixo do sol. Portanto, não se trata de vida eterna, mas de morte do ser humano na dimensão terrena, hein? Cuidado, hein? Que o livro de Eclesiastes fala assim que o homem morre e não tem recompensa. Então não tem recompensa? Olha só, ele está dizendo o seguinte: não tem recompensa, que morre. Qual é a recompensa da pessoa aqui na terra? Nenhuma. Daqui a pouco ninguém mais lembra da pessoa que morreu, faz tanta coisa e chora, e daqui a pouco ninguém acaba a sua memória, tá? Muito bem. Também a passagem do Salmo, o Salmo 6, versículo 5 diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Ô, irmão, aqui está se referindo à morte física, né? Quem morreu, não há lembrança. O salmista está fazendo uma oração, ele fala: se eu morrer, quem que vai orar? Eu não vou poder mais orar aqui. No túmulo, quem que te louva? Irmão, você já foi no cemitério. Hoje mesmo, dia 2 aqui no Brasil, é dia dos mortos, né? Dia de finados. Aí você vai lá no cemitério, aí o morto não está adorando a Deus, estão os corpos em decomposição. Então é isso, trata-se de uma oração numa perspectiva terrena. Pegar esse versículo para justificar que morreu, acabou, é muito fraquinho essas religiões, né? Qual é outro salmo que eles usam? É o Salmo de número 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ué, qual é o problema? Não é isso mesmo? Você chega lá no velório, você acha que o morto está louvando? Claro que não, está ali o corpo estático. Os mortos não louvam o Senhor. Mas aí ele quer pegar para dizer o seguinte: está vendo? Morreu, acabou. Eles estão inconscientes, eles não louvam o Senhor. Espera aí, está se referindo àquele corpo ali que está morto. Não está falando de alma aqui. Esses versículos, tanto no Salmo como no livro de Eclesiastes, não falam de alma, está falando do corpo. E eles pegam versículos que se referem ao corpo para que se refirem à alma. Não pode fazer isso. Os irmãos entenderam? Ficou claro? Tá? Então é importante vocês saberem disso, porque esses tipos de religiosidade se apegam no livro de Eclesiastes e nesses 2 salmos. Essa é a base teológica deles. Não dá, né, irmão? Aí você pega um único versículo, que é o nosso textual, já acaba com ele, arrebenta a doutrina deles. Por quê? Porque em Mateus 10, 28 fala claramente: não tema, eis o que pode matar o corpo, antes o que pode fazer perecer a alma e o corpo. Sobre a ressurreição de Lázaro, vocês já leram com atenção o capítulo 11 e o capítulo 12 do Evangelho de João? Lázaro ressuscitou dos mortos. Sabe o que aconteceu? As autoridades judaicas queriam matar Lázaro também. Por que será? Porque muita gente estava se convertendo por causa da ressurreição de Lázaro. Certamente Lázaro estava contando as coisas que ele viu. Tanto é que estavam querendo matar Lázaro também. Então Jesus, no caso da ressurreição de Lázaro,
o Senhor Jesus usa uma expressão: Lázaro dorme, correto? Ele não fala isso, vou despertá-lo, mas ele está se referindo ao corpo que ele vai ressuscitar, não é da alma de Lázaro. E por que ele usa a expressão dormir? Isso é um termo cristão, nós usamos, é a dormição do corpo. O que é a morte? É como se fosse um sono breve do corpo, porque o corpo vai ressuscitar. Então todas as vezes que usa a expressão, é uma maneira de a gente amenizar a morte. Então você não vai falar, a pessoa morreu. É raro você usar essa expressão. Você fala, ela partiu para a eternidade, foi promovida às mansões celestiais, dormiu. É uma maneira de você amenizar o impacto da morte, porque é muito forte. Então você cria todo esse sofisma. Então Jesus empregou essas expressões para suavizar e reduzir, no mínimo, o impacto da morte. É como se o sono fosse uma morte periódica do corpo. Então o sono não é da alma, o sono é do corpo. É aí o erro deles. Eles confundem o sono do corpo como se fosse da alma. Não é da alma. Então a expressão temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, surgiu uma outra heresia com essa interpretação. Por quê? Porque tem gente que fala que esse versículo não se refere a Deus, só pode ser ao diabo. Olha que loucura. Por quê? Porque eles acham que um Deus amoroso jamais destruiria um filho querido que ele criou, tal. Esse é o argumento. Imagina, você acha que um Deus de amor vai lançar o ser humano no inferno? Esse Deus amoroso, tá. Só que amor e justiça são atributos de Deus. Deus ama, mas Deus é justo, tá? Então você tem que conciliar o quê? O amor e a justiça se beijaram. É isso que diz o Salmo. Você tem que conciliar os dois princípios. Agora a pessoa é desobediente, vive de qualquer jeito, tá, depois é um Deus amoroso. Olha, irmão, pessoa desobediente, se você ama a Deus, sirva-o. Então, agora vive uma vida toda atrapalhada, infidelidade, todo tipo de impureza, e depois ainda vai questionar o amor de Deus, porque quem faz isso é exatamente esse grupo de pessoas. Então, o primeiro argumento deles, que é mais próprio ter-se tal receio de Satanás do que um Deus amoroso. Olha que loucura, hein? Eles vão achar que aquela expressão temei quem pode matar, então você vai temer o diabo? Olha que é mais esdrúxula interpretação. Eles dizem assim, que a ideia da destruição da personalidade do homem, corpo e alma, indicando o homem inteiro, é mais apropriado a Deus a Satanás do que a Deus. É isso que esses teólogos liberais pregam, tudo isso para tentar desconstruir a ideia de que Jesus falou, tá? E o terceiro argumento deles é que a palavra grega aqui, usada para destruir, fala de modo geral de uma destruição nociva, e a destruição nociva é a obra de Satanás. Então são grupos heréticos que tentam dizer que o justo juiz não é Deus, é o diabo, tá? E você tem que estar frente a enfrentar isso. Mas essa interpretação baseia na influência psíquica do homem. É o ser humano que tem relutância em crer nas coisas acerca de Deus. Precisa estudar o caráter de Deus. Agora a pessoa, irmão, interpreta, não, Deus de amor jamais vai me destruir. Mas o que ele fala? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Será condenado. Agora a pessoa não aceita a condenação, mas a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, o inferno ou a condenação não é contrário ao amor de Deus, como eles falam. Inferno, condenação, é contrário ao grande amor de Deus, nosso Deus de amor, porque o nosso Deus ama. Pois é, mas Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, tá? E o inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, tá? Quem for para o inferno não poderá culpar ninguém, mas foi a escolha deles. Olha o que diz João 3:17-19, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora viu uma vida toda atrapalhada, depois ainda vem questionar o amor de Deus. Aí não dá, né, irmão? Deus não tem por inocente o culpado. Deus não tem o inocente por culpado. Naum 1:3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Tá? Então Deus é amor, mas Deus é justiça também. Então ninguém vai poder acusar Deus de nada, porque é você que tem a liberdade para fazer as suas escolhas. Amém, irmãos? Bem, então eu preferi dar ênfase ao texto áureo, que eu acho que era mais relevante, e eu vou aqui fazer um rápido resumo do conteúdo da nossa lição. A nossa lição, então, ela vai falar que, na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar de alma, que foi a tricotomia do homem. Na lição 1, se falou do corpo, alma e espírito. Aí, no mês de outubro, nós estudamos o corpo. Agora, no mês de novembro, nós vamos estudar a alma. E no mês de dezembro, o espírito. Então, essa é a divisão pedagógica da nossa lição. Qual que é a palavra-chave dessa lição número 5? É a palavrinha alma. O primeiro tópico da lição, atributos da alma. 1.1, volta ao Gênesis. É a criação da parte imaterial do indivíduo. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Em que aspecto que o homem é criado à imagem de Deus? Não é no aspecto material, mas no aspecto moral. Assim como Deus é amor, nós temos esse atributo também, amor. Sentimento de justiça, sentimento de santidade. Então, a imagem que nós temos de Deus são os atributos morais que Deus compartilhou conosco. Então, o Criador fez o seu representante, dizendo: enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Então, a capacidade de administração da terra, a capacidade de compreensão, a capacidade moral, isso só o homem tem, os animais não têm isso. Então, o homem é autônomo, a alma humana, nesse aspecto. Isso é exemplificado quando Deus coloca o homem no jardim do Éden para administrar o jardim, para lavrar e guardar o jardim. Então, o homem tinha o livre-arbítrio para fazer suas escolhas, discernir entre o certo e o errado e dar nomes aos animais. Foi isso que Deus capacitou o ser humano. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira. Então Deus vai criar um outro ser humano, e alguns eruditos dizem que Gênesis 2, 18 a 23 expressa o primeiro poema na história humana, quando Adão fala: ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eles acreditam que isso é um poema. 1.2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é uma personalidade ou um distintivo pessoal que fica sofrendo influência ora do corpo, ora do espírito. Então é o campo de batalha que Paulo fala tanto no livro de Gálatas. Existem 3 principais atributos da alma para ser uma pessoa: emoção ou sentimento, isso aqui só o ser humano tem; razão ou intelecto; e volição ou vontade. Em outras palavras, o ser humano, ele tem emoção, intelecto e vontade própria. Para ser uma pessoa, portanto, tem que ter esses elementos. E o corpo, irmão? Não precisa ter corpo. Por exemplo, Satanás não é uma pessoa? É, mas não tem corpo físico. Os demônios não são pessoas? São, mas não tem corpo físico. Então o corpo não é fundamental para ser uma pessoa. Por outro lado, o elefante tem o maior corpo que tem, mas não é pessoa. Está vendo? Então não é porque tem corpo que é pessoa. Para ser pessoa tem que ter emoção, razão e vontade própria. Esses são os elementos para a personalidade, e não necessariamente o corpo, tá? Só deixar claro isso. Então o ser humano emprega esses atributos na sua comunicação com Deus. Para comunicar-se com o próximo, qual é o veículo que a gente usa? O corpo, os órgãos sensoriais: pele, olhos, ouvidos, nariz, boca. Então a nossa alma se comunica através desses elementos sensoriais.
Pode-se dizer então que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com os homens, e, portanto, a relação vertical com Deus e a horizontal com os homens. O cântico de Maria, na casa da sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação, tá? Quando ela fala: minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. 1.3, a alma batida, que foi até o hino que nós cantamos aqui. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Porque se abate, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então o contexto indica que ele experimenta de uma aflição espiritual, uma crise de comunhão com Deus, que vai ser superado. Salmo 42, 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Esse desejo que você tem de cultuar, de vir para o culto, é o Espírito que traz, de viver uma vida de santidade, de amor, de ser uma pessoa melhor. Tudo isso é coisa espiritual. Agora, sabe, quer ficar deitadão, não quer, só quer ficar assistindo filme, é coisa da carne, irmão. É da carne, é literalmente isso mesmo. Não quer trabalhar, não quer, é o corpo, fica dando espaço para o corpo. O corpo é indisciplinado. Se você dá moleza, você vai morrer, porque o corpo é terrível. O corpo quer voltar a ser pó, ele quer voltar a ser ao pó, irmão. Então ele é desregrado, desorganizado. Tem gente, irmão, que já nem toma mais banho, come tudo errado, desorganizado. Isso é coisa da carne. Então nós temos que, a nossa alma está numa batalha, ela tem que fazer um enfrentamento, tá? Então o Salmo 84, 2, ele ilustra a função da alma, que é a vontade de servir a Deus. O resumo do tópico 1: a alma é a sede das emoções, da razão, da vontade, expressando a personalidade humana, criado à imagem de Deus. Bom, a natureza da alma: imaterialidade e imortalidade. A alma e o espírito são imateriais e imortais. Distinção de substância: Mateus 10, 28, acho que fica claro isso, e eu já falei sobre isso. Em um só versículo estão profundas verdades, que é o nosso texto áureo, né? A psique, que é a alma, alguns delas relacionados ao debate, alimentados ao longo de toda a história da igreja, porque foi difícil para a igreja também compreender. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus expõe a distinção clara de substância, que o homem é corpo material, espírito e alma imaterial. A parte material e tangível é o corpo, que pode perecer por ação humana. E a parte imaterial, o que é? É a alma, que não pode ser destruída. Então o homem destrói o corpo, a pessoa vai assassinar outro, matou o corpo, mas não mata a alma. A alma, nenhum ser humano tem poder para destruir a alma, tá? Nesse ponto é importante observar que em vários textos da Bíblia a parte material é representada ora pela alma, ora pelo espírito, porque a parte material é inseparável, tá? Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à inseparabilidade da alma e do espírito. 2.2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, o Senhor Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas, existentes desde a antiguidade, e que agora, atualmente, tem um monte de gente falando que o homem se resume apenas à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia, normalmente ateísta, nega a pecaminosidade. As pessoas dizem que não existe pecado. Isso é uma invenção da religião. Por isso que tem que destruir a religião, porque a religião inventou uma coisa chamada pecado, e que a humanidade está escrava disso agora. Não é a religião que inventou. Você pode pegar lá no mundo ateísta, você vai ver crimes, coisas horríveis, que é o pecado. Mas lá não tem religião. Eles nem creem em Deus no mundo comunista. E você vê o pecado, que o pecado existe independentemente da igreja, independentemente de Deus, o pecado jaz à porta. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade humana. Considera o mal estrutural. É o que o presidente Lula falou recentemente,
que a culpa não é, né, dos traficantes, né, são vítimas. Quer dizer, mas o marxismo pensa assim mesmo, vitimismo do usuário. O comunismo, o socialismo pensa assim mesmo. Ele acha que o problema não é o pecado, o problema é a estrutura social. Sabe por que tem ladrão, irmão? Porque ele não teve oportunidade, não tem dinheiro, pobrezinho, vive. Não, irmão, os grandes bandidos são ricos. É o contrário. Você está pensando que é o pobrezinho que não sabe nem roubar? Um bandidão mesmo é gente que teve toda a formação. Às vezes é poliglota, que foi roubar o Louvre e outros locais. Então, cuidado com essa conversa. Isso é o pecado que é o problema. Mas eles falam, não, é estrutura. Você vê, a pessoa é bandida porque não teve uma boa educação. Mas, irmão, tem um monte de gente que teve uma excelente educação e é um pervertido. Por outro lado, tem um monte de gente que nasceu excluída e hoje é uma bênção. Então não é isso, o problema é pecado. Mas essa turma socialista, comunista e de extrema direita também, essa turma aí capitalista, todos têm a mesma ideia, é o dinheiro. No capitalismo, você vale com o que você tem. É isso, você entra numa loja, se estiver bem arrumadinho e tal, ele vai te tratar bem. Você quer ser bem tratado? É só ir bem arrumadinho numa loja. Agora você vai de qualquer jeito, ele vai achar que você é um Zé, ninguém nem vai dar bola para você. Então é assim que funciona, é por visão, isso é o capitalismo. Capitalismo. Então, seja direita ou seja esquerda, o problema é o pecado, irmão. É o pecado, irmão. Então, identificam pecados sociais, mas não individuais. Acha que o problema são os pecados da sociedade. Esse engano desconsidera a necessidade do arrependimento, de conversão, de mudança de vida, de novo nascimento. Toda ideologia que promete soluções absolutas para o problema do homem, por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas, está errada. E o materialismo e a teologia. Nós tivemos dois problemas. O catolicismo inventou a teologia da libertação. E o protestantismo inventou também a chamada teologia da missão integral. Então os dois estão na mesma linha. No campo católico, teologia da libertação. No campo protestante, a teologia da missão integral. Ambos ficam mais preocupados com o problema social do que o problema espiritual. Então, claro que são teorias que só conflitam com a sã doutrina. Seja a teologia da missão integral, seja a teologia da libertação, estão equivocadas. O que muda o homem é o poder de Deus, é o novo nascimento, é o sangue de Jesus que faz a pessoa uma pessoa melhor. Não são as ideologias do mundo. Então, tópico 2, resumo. A alma imaterial e imortal, distinta do corpo, e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Bom, ele vai falar de novo sobre a saúde. E aqui, eu acho que a gente pode trabalhar esse tema de saúde da seguinte maneira: criar hábitos saudáveis, irmãos. Tá? Hábitos saudáveis. Tomar cuidado na alimentação, no exercício físico, etc. Como eu já falei muito quando a gente falou do corpo, eu não vou voltar a isso. Purificação e renovação, leitura da Bíblia. O que purifica você, a disciplina espiritual, é leitura da Bíblia, oração e participação dos cultos. É isso que vai te dar uma vida equilibrada de alma. Então, o corpo, um bom exercício, uma caminhada, uma alimentação equilibrada. Lembra dos nossos avós? Prevenir é melhor do que remediar. O homem tem resistência a ir no médico, mulher não. Mulher vai no médico porque ela tem isso, homem tem resistência. Normalmente o homem vai no médico quando não tem mais o que fazer. Não pode, tem que aprender a ter políticas preventivas. É muito mais barato, é mais barato. Mas eu não tenho nada, por isso mesmo você tem que ir no médico. Porque você não tem nada. Não é quando ter que é para ir. Essa ideia, só vou no médico quando eu tenho um problema, é uma tragédia. Tá? Você tem que estar sempre, todo ano, fazer os seus exames básicos. Vai fazendo, vai lá no postinho, faz o exame, verifica o sangue, mede pressão. Preventivo, é a saúde preventiva. E na alma é a mesma coisa, como? Lendo a Bíblia, orando e participando dos cultos. Lutero, olha, irmão, isso aqui dizem que foi Lutero, né? Mas a gente não pode também afirmar dizendo que foi Lutero. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre nós. Atribuir isso a Lutero. O que é que ele está dizendo? Você não pode impedir que um pássaro passe voando sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele volte e faça ninho. Assim são os pensamentos e os olhares. Você está na rua, você está vendo um monte de coisa e muitos pensamentos.
é o pássaro que passa voando, mas não deixe ele voltar e sentar na sua cabeça. Não deixe o pensamento fazer ninho na sua cabeça, tá? Essa é a ideia. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, dia 9 de novembro, a aula é a consciência, o tribunal interior, 9 de novembro de 2025. Deus abençoe os irmãos. Irmão Rubens Sebastião.